Já falamos muito sobre esses dois conceitos em nossos vídeos. Redundância e pleonasmo. Trata-se de figuras de linguagem que, por sua vez, são estratégias de escrita ou fala usadas para intensificar a mensagem, a ideia embutida na oração. Há exemplos de redundância a mancheias por aí. Também já tivemos chance de comentar que a mente trabalha de maneira diferente quando fala e quando escreve. Na escrita, temos muito cuidado com regras gramaticais. Durante a fala, usamos gestual, entonação de voz, expressão facial, etc. e nos despreocupamos com regras gramaticais em algum nível. Veja e ouça trecho do discurso da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Poderíamos ajustar somente o trecho em que a ilustríssima parlamentar usa a redundância para expressar sua indignação. Contudo, sua fala é extremamente importante no contexto social em que vivemos hoje e, assim, optamos por publicar um trecho maior. Acompanhe. Senadora Leila Barros. Rapidamente, senhor presidente, eu estava aqui pensando, ouvindo os meus colegas e pensando comigo, poxa, graças a Deus que os últimos 4 anos eu estive aqui na casa para ouvir certos discursos que antes se falaram sobre vacina, porque a vacina da Covid, quando nós começamos o debate aqui, muitos falavam, nós não sabemos a procedência, é uma vacina nova, vai ter sequelas, nós não... Quer dizer, a gente sabe o debate que tivemos na casa. E aí quando a gente trata de imoralidade, imoralidade é a gente trazer um discurso para confundir a população, porque na verdade o que nós estamos querendo fazer aqui é incluir as escolas no Programa Nacional de Vacinação. Nós sabemos muito bem que na época da Covid, a dificuldade que o Brasil teve para vacinar as suas crianças e os jovens. Então é na escola sim que nós vamos encontrar esse público. E aí se fala agora, e eu lembro que a época estava morrendo 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E o que salvou esse país, e o que salvou o mundo, foi a vacina da Covid. Aquela vacina que ninguém tinha consciência dos malefícios ou dos benefícios que iriam trazer. Nós não tínhamos outra alternativa. E aí hoje estamos vivendo uma outra realidade. E a vacina da dengue que estão comprando agora? A vacina da dengue é nova. Ela está acabando de ser lançada e nós estamos ouvindo agora o apelo das pessoas para que o governo corra com a vacina. Engraçado. É o que nós estamos fazendo sim, é o que o governo vai fazer, porque é um governo que sempre acreditou na ciência, é um governo que sempre acreditou na ciência e na tecnologia, que acredita nos profissionais da saúde e que está sim fazendo o seu papel, que antes não existia essa consciência. Então o que nós estamos aqui defendendo... Não há exatamente equívoco ou erro ou deslize gramatical, há apenas compreensível despreocupação com regras gramaticais. Observe que, na fleuma, na ânsia, nascidas em sua indignação, a senadora provocou redundância. A palavra alternativa possui sufixo alter, que significa outro. Há ainda outro equívoco. O substantivo consciência é preposicional em relação a eventual complemento. Neste caso, o pronome relativo associado a ele requer a preposição de. Veja, você viu neste vídeo que o cérebro trabalha de forma diversa ao falar e ao escrever. Certas situações obrigam o orador a atentar para o ambiente e assim é fácil esquecer regras básicas. Acompanhe este trecho em que Michele Bolsonaro provoca uma pequena gafe gramatical. Vivenciar ou querer saber mais sobre política. E o mal foi lá e tomou conta. Nós precisamos nos envolver sim, porque é o futuro das nossas crianças que estão comprometidos. Nós precisamos, como diz aqui na Bahia, nós precisamos Observe que a oração destacada tem futuro de nossas crianças como sujeito, ou seja, o foco do verbo é este. Entretanto, este sujeito contém outros elementos como complemento nominal, que está no plural. O núcleo está no singular e é com ele que o verbo deve concordar, mas a personagem se deixou contaminar pelo plural mais próximo.
Também se equivocou no gênero, já que crianças é substantivo feminino. Portanto, o correto é o uso de tempos verbais apropriados é outra questão que causa danos em vestibulares, seletivas de emprego, Enem, etc. Isso ocorre em especial com o modo subjuntivo. Leia certa postagem do cidadão Gustavo Geyer. O cidadão iniciou o período com oração subordinada. Para isso, aplicou o tempo pretérito imperfeito do subjuntivo. Neste caso, a oração principal deve estar parelha verbalmente com a subordinada, ou seja, deve apresentar verbos nos mesmos tempo e modo. Não é o que se vê na postagem. O verbo aprender está no futuro do pretérito do indicativo. Além disso, a sequência para ouvir não está coesa com a mensagem em si. Não há equívoco propriamente dito, mas alguém estar vivo para ouvir outro alguém não parece mensagem adequada. O correto é também a ausência de vírgula após Lula, o que oculta a separação necessária entre as orações, já que a subordinada está grafada antes da principal. Como sabemos, todo idioma é considerado elemento vivo por estar em evolução ou alteração constante. Para alguns, é elemento vivo aterrador, para outros, nada normal. Termos específicos são exemplo disso, como estada, estadia, além das locuções ao invés de e em vez de. Veja, os termos estada e estadia têm sido indevidamente usados como sinônimo na atualidade. Entretanto, analistas de redação em geral permanecem atentos às mínimas escorregadias gramaticais. Estadia é palavra derivada do italiano stadium e indica tempo em que uma embarcação de qualquer tipo permanece parada no local. O uso do termo está mais associado a ações aduaneiras, questões de fisco, etc. Já estada está associado ao ato em si de estar em algum lugar. Portanto, o termo correto para a mensagem é estada. O redator desta matéria equivocou-se também em outro trecho. As locuções prepositivas em vez de e ao invés de apresentam grande diferença, mas nem todos a levam em consideração. Em vez de tem caráter de exclusão ou de substituição de uma ação ou característica por outra qualquer. Se uma ocorrer, outra não tem ocorrência. Veja, neste período, a opção comprar bicicleta não é necessariamente contrária à opção comprar carro. Quanto ao invés de, define a opção por algo contrário à ideia da oração a que se refere. Veja. A internet fez diminuir a admiração por textos bem escritos, por oratória bem definida. Patativa do Assaré, uma das principais figuras da música nordestina do século XX, disse certa vez que é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Nós, do FEB, nos damos o direito de discordar parcialmente do grande escritor, mas somente em termos filosóficos. Afinal, na prática, avaliadores de redação certamente não pensam assim. Não se fala aqui sobre a soberba de se escrever ou se falar bem, mas do respeito que o redator deve ter por seu idioma e por seu público. Nada de palavras difíceis, construção oracional complexa, apenas redigir com cordialidade. Escrever bem é mais do que dominar as regras gramaticais. Trata-se de comunicar ideias com clareza, elegância e propósito. Um bom texto tem coesão e coerência, conduzindo o leitor sem obstáculos pela linha do raciocínio do autor.
Um texto mal escrito pode frustrar o leitor, forçando-o a decifrar o que deveria ser claro. Joaquim Nabuco é um dos grandes intelectuais e políticos brasileiros. Nasceu no século XIX e ofereceu enorme contribuição à literatura e à política, especialmente na luta pela abolição da escravatura no Brasil. A construção gramatical e a profundidade de suas frases refletem sua habilidade em usar a língua portuguesa de maneira precisa e eloquente. Na oração acima, o assume função de pronome oblíquo anafórico ao retomar o termo força política, ou seja, é um pronome que faz referência a algo já mencionado anteriormente. No caso, funciona como complemento do verbo ser. Note que Nabuco poderia ter omitido esse pronome, mas a formalidade da época, o contexto da criação da frase e certamente a nobreza dos objetivos requereram construção oracional mais expressiva, mais condizente com sua própria história. Certamente não é apenas na escrita que nosso idioma causa confusão. Muitas palavras são pronunciadas incorretamente, como gratuito, mendigo, meteorologia, fortuito, dentre outras. Ouça um trecho deste vídeo. Mas segunda-feira vai ter um grande debate. E qual é a implicância que tem no que nós estamos votando hoje aqui? Nós não estamos votando, senador. Girão. Nós não estamos votando de maneira alternativa. Esse projeto aprovado aqui, ou não, irá para o plenário. Então, no plenário, nós vamos fazer um debate, que esse debate que vai ser feito agora nessa audiência segunda-feira, vai trazer subsídios para a gente debater no plenário e aprovar o projeto ou não. Então, se nós... Muitos oradores aplicam o som de Z na palavra subsídio. Contudo, após o sufixo sub, o som de S é sempre C, como em subsolo, subsequente, subsidiário. Nós estamos fazendo interpretação e análise gramatical de textos de abaixo-assinados importantes. É nossa maneira de colaborar para a divulgação de temas essenciais para o bom andamento da sociedade brasileira. Consideramos que, assim, unimos o útil ao agradável, dicas de gramática e participatividade social ao divulgá-los. Desta feita, vamos analisar o texto do abaixo-assinado criado por Chayenne Aguiar, referente à necessidade de policiamento para uma das instituições altamente efetivas e produtivas do Rio de Janeiro. O link está na descrição deste vídeo, bem como o link da plataforma gestora de iniciativas semelhantes. Acesse e assine. A causa é importantíssima. Começamos por destacar o uso correto do pronome demonstrativo já no título. Geralmente, redatores ignoram regras e usam desse, que é destinado a termos ou ideias já mencionadas. O título, obviamente, inicia um texto, portanto, nada ainda foi mencionado. Desta maneira, o correto é mesmo deste. Note que a informação sobre a localização está entre vírgula. Isso é necessário porque se trata de aposto explicativo. Caso contrário, a ideia de haver outra casa Emily estaria implícita no contexto. Já os artigos indefinidos são dispensáveis na mensagem, de forma que a construção oracional se apresente mais assertiva, mais atrativa. A sequência, toda a comunidade, é indevida para a mensagem. Sem o artigo definido A, indica que há outras comunidades, cidade de Deus. O correto é toda a comunidade. A informação sobre o tempo de atividade está repetida e não há justificativa para tal.
Não há exatamente equívoco no uso de vírgula após advérbios que iniciam oração ou período. Contudo, ela é dispensável quando o advérbio é só uma palavra, questão de fluência, de ritmo textuais. Da mesma forma, não há equívoco em território escolar, mas esta construção não é adequada ao contexto, está mais apropriada a contendas, a geolocalização. O ideal é a área escolar ou dependências da escola. Note que o texto procura destacar invasões, atos criminosos, delinquência. Neste caso, o termo nos parece excesso de eufemismo, de delicadeza. O ideal é para subtrair criminosamente, para furtar. Repetição de palavras na mesma oração torna o texto não coeso, cansativo. A construção poderia ser: a instituição faz parte da rede de creches parceiras da prefeitura. Já tivemos oportunidade de comentar sobre o advérbio através. Deve ser usado apenas para transmitir a ideia de transpassagem, como em passar através da parede, caminhar através do túnel. Neste texto, o correto é por meio de, que veremos logo adiante. A conjunção coordenativa, portanto, deve estar entre vírgulas, exceto quando iniciar a oração. No caso deste contexto, o ideal é que seja precedida de ponto e vírgula, pois a oração seguinte inicia nova informação, apesar de estar claramente relacionada com a anterior. Veja. Temos ainda um probleminha de coerência com o verbo correr. É claro que o sujeito desse verbo é instituição em si, mas, por questões de expressividade, necessita estar mais evidente. Isso pode ser corrigido com a partícula reflexiva se, ou com construção oracional diferente. Veja. A oração, que já é escasso para a manutenção das atividades das crianças, funciona como subordinada à positiva explicativa e se refere ao sujeito dinheiro. Precisa, portanto, estar entre vírgulas. Veja. Uma questão de incoerência gramatical é percebida na oração revertido constantemente na compra de novas fiações e a implementação de cercas. O primeiro item está acompanhado de preposição. Então, o segundo também deve estar, já que são complementos do mesmo verbo. Veja. Ainda referente a orações apositivas, o trecho que destacamos agora encaixa-se nestas características. Então, deve estar entre vírgulas. O acento grave que indica a crase é opcional se acompanhar pronomes em geral. Não há equívoco na oração. A viatura era endereçada para permanecer. Entretanto, diminui o sentido de coesão do texto. O ideal é: a viatura foi autorizada a permanecer. Já bem-estar contém hífen, já que constitui unidade semântica. Note que vizinhos já contém a ideia de moradores ao redor, portanto, não precisa de complemento. Bem, certamente há outros equívocos e acertos neste abaixo-assinado, mas este vídeo estaria longo em demasia se destacássemos todos eles. O importante é que vocês, leitores e leitoras, acessem a plataforma e colaborem na divulgação e com assinatura, de forma que a instituição tenha seus objetivos alcançados.